Oh, aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia que era improvável, talvez, aos olhos humanos. Personagem que era comum aos olhos humanos, mas que fez toda a diferença na história. Amém? Tá. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Aleluia. Então vamos falar hoje sobre Ruth. Antes de ler, eu vou dar uma pincelada na história para quem não conhece. Havia um casal que chamava-se Noemi e Elimeleque. Eles eram de Belém. E estava havendo fome na terra. Então Elimeleque resolveu pegar a sua esposa e os seus 2 filhos e ir para um outro lugar. Uma cidade, uma terra, que chamava Moabe. E eles foram para lá porque estava tendo fome. E aí, depois de um tempo, os seus filhos se casaram com 2, mulheres, respectivamente. Ruth, que era uma delas, e Orfã. E depois de um tempo, Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva. E aí, depois de um tempo, seus 2 filhos também faleceram. Então, ficaram só Noemi e suas 2 noras. Só para vocês entenderem esse início, vamos ler capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, elas com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Vamos até o 9. Senhor, eu peço a tua direção, Pai, a direção do teu Espírito, que nada que saia da minha boca, Deus, seja de mim mesma, mas que o Senhor venha, através do teu Espírito, me dar a sabedoria, o discernimento para comunicar a tua palavra nessa manhã ao coração de cada um que está aqui. Toda distração, Senhor, todo excesso de preocupação, caia por terra agora, Senhor. E que todas as mentes, os corações, aqui nesta manhã e os que estão em casa, possam estar abertos para receber da tua palavra e receber aquilo que o Senhor tem para nós como alimento nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, deu para entender um pouquinho a história até aqui? Elimeleque, casado com Noemi, de Belém, eles eram hebreus, serviam a Deus. Mas houve uma fome lá, uma escassez, e eles resolveram ir para Moabe. Moabe era uma terra pagã, idólatra,
né? Eles não serviam ao nosso Deus. Mas a Bíblia não diz se Elimeleque tomou essa decisão por conta própria ou se Deus o orientou. Mas tudo indica na palavra que ele não pediu a bênção de Deus, a direção de Deus. Ele tomou uma decisão por conta, né? Ele achou que aquilo era o melhor a se fazer e levou a família, né? No caso, a esposa e os filhos. E aí, ele acabou falecendo. E os filhos casaram e depois os filhos também faleceram. Então sobrou a sogra com as noras. E o que a sogra Noemi resolve fazer? Bom, eu estou numa terra que eu não tenho ninguém, né? A minha família toda era de Belém, servíamos a Deus. E eu vou ficar aqui fazendo o quê? Sendo que eu estou viúva, né? Estou com as minhas 2 noras agora, viúvas também. Então eu vou voltar para Belém. Só que as 2 noras, elas eram de Moabe. Elas eram moabitas. Então, no meio do caminho, né? Não sei a que distância, ela pega e fala para as noras: não há necessidade de vocês irem comigo. Sigam o caminho de vocês, fiquem em Moabe. Vocês têm seus parentes em Moabe, né? Volta para casa da sua mãe. Tem lá suas primas, suas tias, fiquem por aí mesmo. Vocês não precisam me acompanhar. Eu não tenho mais condição de gerar filhos. Eu não tenho mais nenhum filho para dar a vocês em casamento. Então, fiquem aí. Eu vou seguir o meu caminho. E aí a Bíblia fala que elas choraram em alta voz. E disseram: não, nós iremos contigo ao teu povo. Mas aí ela insiste no versículo 11: voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho ainda eu no ventre filhos para que vos sejam por maridos? E aí, depois você pode ler com calma toda essa história. Eu não vou ler o capítulo todo, a história toda. Mas o que acontece é que órfã resolve ficar. Ela amava a sua sogra, mas ela talvez sentiu medo do novo. Sentiu medo de escrever uma história diferente. E ela achou melhor, mais seguro, voltar para sua casa e deixar Noemi, a sua sogra, seguir o caminho. E Ruth? O que Ruth fez? Ruth não quis abandonar a sua sogra naquele momento. Ela disse não. E aí, o versículo, vamos ver onde está escrito isso aqui. Aqui, versículo 16 diz assim: não insista para que eu te deixe, e nem me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que lindo, uma nora falando para uma sogra. Ruth era jovem, Ruth era bonita, ela poderia refazer a vida dela, né? Viúva, nos dias de hoje, é tão comum, as pessoas, né, ficam viúvas, refazem a vida. E ela poderia ir voltar para a casa dos pais. Era tão mais fácil, é tão bom a casa do pai e mãe, não é? Casa da mãe, do pai, a gente sente segurança, a gente sente amor, a gente sente carinho, a gente sente proteção. Ela não poderia ter voltado para a casa dos pais e ter refeito a vida dela? Mas ela escolhe seguir a sogra e não abandoná-la. E o título dessa palavra é A Honra pela Fidelidade. Ela foi fiel àquela mulher. Aquela mulher havia apresentado Jesus para ela. Deus, né? No caso, porque ainda é o Velho Testamento. Mas ela tinha apresentado um Deus que ela não conhecia. Uma vida que ela não tinha experimentado. E ela admirava aquela mulher que era sua sogra. E ela diz: aonde você for, eu vou também. Onde você repousar, eu vou repousar também. O teu Deus será o meu Deus. E existe inclusive uma música, né, muito cantada em casamento. O Gideone
Não me deixa sozinha aqui, nem com a pastora Vera só. Para onde tu fores, irei. Onde tu repousares, repousarei. O teu Deus será o meu Deus, teu caminho o meu será. E aí fala, e depois até que a morte nos separe, junto a ti eu estarei. É até uma música cantada em casamento, tamanha aliança que aquela mulher tinha com a sua sogra. Ela não quis abandoná-la. O que nós vemos aí? Ruth teve empatia. É uma lição que nós podemos já tirar dessa palavra. Hoje, a empatia é uma palavra tão falada, né? E tão pouco praticada. É tão bonito falar, temos que ter empatia, temos que ter empatia. Nós temos tido empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Ruth teve empatia por aquela mulher, ela falou, eu sou jovem, um dia eu posso ser uma senhora como ela, e eu vou querer que me abandonem? Não, ela se colocou no lugar dela. E disse, eu não vou abandonar a senhora não. O teu Deus, aquele que a senhora me apresentou, é o Deus que eu quero para mim. Então eu vou seguir, eu vou com você. Eu não vou te abandonar agora. E ela era muito grata àquela mulher. E ela se manteve fiel. Ela estaria errada de ficar? Não. Ela era livre, desimpedida. Viúva, poderia refazer a vida, como eu falei. Ela não estava errada em ficar, mas ela decide honrar aquela pessoa que abençoou a vida dela. Ela decide se manter fiel, a não abandonar aquela pessoa que ensinou para ela tantas coisas sobre um Deus que ela desconhecia. E não abandonar aquela mulher no momento que ela mais precisava. A viúva, irmãos, naquela época, ela não tinha nada, ela ficava na dependência dos outros, ela tinha que ficar esperando alguém que a resgatasse, que eram chamados os resgatadores. Alguém que a resgatasse, que sustentasse ela. A mulher não tinha, não trabalhava, não tinha, até trabalhava, mas não era reconhecida, enfim, aquela mulher tinha idade. Então aquela jovem decide não abandonar aquela mulher. Ela poderia ter dito assim, olha sogra, eu te amo, viu? A senhora é muito especial para mim, mas eu vou seguir a minha vida. Mas ó, precisando, tamo junto. Quem já ouviu assim, tamo junto? E o tamo junto vai, tamo junto, tamo e vai embora. Bem pra longe. Eu tenho um arrepio desse tamo junto. Tamo junto. Na hora que você precisa, cadê o tamo junto? Onde tá? Quem aqui já teve alguma experiência assim? Tamo junto. Aí você volta de férias, sua cadeira do teu trabalho já está ocupada por aquele que falou, tamo junto, amigo, pode ir de férias, tranquilo. Curte lá a praia. Quando você voltar, seu serviço vai estar em dia. Ó, eu vou estar aqui, tá tudo certo. Quando você volta, tua cadeira é dele. Você, ó. Quem já viveu isso? Ou algo parecido? Então, a Ruth poderia ter falado, ó, sogra, precisando, tamo junto, mas eu preciso seguir, porque eu sou jovem, né? Tô ainda, tenho uma vida pela frente, não posso ficar presa aí com a senhora, né? Não, irmãos. O caráter de Ruth, o coração bondoso, o coração servo, grato, fiel, não deixou ela tomar essa decisão egoísta. E aí ela resolve seguir. E aí elas retornam para Belém. E Noemi estava muito triste, muito amargurada, porque ela achava que Deus estava punindo ela por ter deixado aquela terra e ter ido para uma terra pagã. Então a Bíblia fala nos versículos 19, diz assim, então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é essa aí a Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarei Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. A culpa, né? É sempre a culpa. Eu tomei uma decisão errada e agora Deus está me punindo.
Alguém aqui já sentiu culpa? Culpa é o sentimento número 1 das mães, né? Nasceu a criança, parece que a culpa nasce. Se você, né, se você deixa dormir e não acorda para dar de mamar, você se sente culpada porque está sendo negligente, né, Babi? A Babi está nessa fase. Se você acorda de madrugada, você se sente culpada porque está interrompendo o sono da criança. Se você resolve deixar o filho na creche ou com alguém para trabalhar fora, você se sente culpada porque deixa o filho com alguém e não tá perto, né? Se você resolve não trabalhar fora e ficar com o seu filho, você se sente culpada porque poderia estar ajudando o seu marido com o sustento. Enfim, a culpa sempre, né? Eu falei das mães, mas a culpa sempre nos acompanha. A gente sempre tem aquela coisa de poderia ter feito diferente, a culpa é minha, as coisas estão dando errado. E Noemi sentia essa culpa. Mas ela foi obediente ao marido. E a Bíblia fala da submissão, nós temos que ser submissas. O homem da casa é quem toma as decisões. O homem é o cabeça. Amém, homens? Amém, homens? O cabeça, não necessariamente os cabeçudos. Amém, homens? O amém me diminuiu. O cabeça, você é o cabeça. Então ela seguiu o marido. Então aquela culpa, né? Ela não podia carregar aquela culpa. Mesmo que o marido tenha errado, ela não podia carregar aquela culpa. Mas ela se sentia assim. E ela falava pro pessoal, não me chama mais com esse nome não. Agora eu chamo Mara. Porque significa amargurada. E aí, naquela situação toda, Ruth resolve fazer o quê? Sogra, eu tô com você. E eu vou fazer alguma coisa e nós vamos sair dessa, juntas. Amém? E ela sai para conseguir alimento no campo. E a Bíblia fala que ela saiu para rebuscar espigas. Rebuscar espigas, irmãos, não é colher espigas, porque existia ali os donos das terras, né? E só podia colher aqueles servos que o dono permitia. Rebuscar as espigas é quando ela ia atrás daqueles que estavam na colheita e aquilo que caía, que sobrava ou que era deixado para trás, ela pegava. Entenderam? Então ela foi para fazer um serviço bem assim, desvalorizado ali. Ela falou, eu vou pela fé. Porque ela tinha que se alimentar e alimentar sua sogra. Só que aí, por casualidade, que a gente sabe que para Deus não existe casualidade, tudo tem propósitos, amém? Entrou na parte que pertencia a Boaz, que era um parente do seu sogro. Boaz. Capítulo 2, versículo 3, diz assim, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. E por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Respondeu-lhes, o Senhor te abençoe. E depois perguntou Boaz ao servo encarregado, de quem é essa moça? De quem? Vocês percebem? Mulher sempre pertencia a alguém. Então, se ela era viúva, entendem a gravidade da coisa? Ela não era de ninguém, as viúvas, certo? De quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo, essa moça é moabita, que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. E assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui. Pelo menos, menos um pouco que esteve na choça. Choça é uma casa simples, uma casa construída com materiais simples. Enfim. E Boaz pergunta para esse servo, então, quem é essa mulher? Tal, e ele explica. Então, o que Boaz faz? Ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Glória a Deus, já conseguiu um emprego. O emprego ela já garantiu. Ele permitiu que ela colhesse ali, que ela tirasse dali o seu sustento. E ela se mostrou disposta ao trabalho. Ela se destacou entre aquelas servas. Ou seja,
Olha a honra já vindo sobre a vida de Ruth. Ela já conseguiu um lugar ali de destaque. Ela foi elogiada pelo patrão assim que chegou. Às vezes a gente trabalha e demora anos, né? Para ouvir um elogio. Ela já chegou em posição de destaque. Acho que as outras olhavam e falavam assim, essa daí vai ser promovida rapidinho. Mas ela tinha algo diferente nela. Ela tinha o caráter, ela tinha a postura de alguém que conheceu a Deus e praticava aquilo que ela aprendeu. Amém? Amém, igreja? Oh, aleluia. Boaz a favoreceu porque viu que ela era muito esforçada e amava a sua sogra. Ele achou bonita a atitude dela. E no versículo 8 até o 12, nós vemos que através da vida de Boaz, Deus estava honrando a vida de Ruth. Ela teve de comer, levou para sua sogra e começou a trabalhar e começou a ser bênção naquele lugar. Deus começou a prosperar. E aí, ela contou para a sogra aquilo que estava acontecendo. A sogra, na hora, já viu que Deus não tinha abandonado ela. Na hora, caiu a ficha, né? Se Deus permitiu que você encontrasse Boaz e agora a gente possa colher, viver em prosperidade, então Deus não me abandonou. Aí Noemi já passa a entender que Deus não tinha abandonado ela. E eu quero te dizer que Deus nunca te abandona. Por mais que você tenha uma culpa, não, eu tomei uma decisão errada. E às vezes, irmãos, não é uma decisão simples como um emprego. Vamos pensar assim, não é tão simples, mas é mais simples. Um emprego, eu escolhi um emprego errado. Às vezes é uma decisão errada que você tomou. Vamos supor, um casamento. Nossa, existe isso? Existe. Existe, porque a palavra fala sobre o jugo desigual. Se você casa com alguém que não é da mesma fé que você, amém. Foi escolha sua. Mas talvez não era a escolha que Deus tinha para você. Mas não se culpe, sabe por quê? Porque se você fez em algum momento da tua vida a escolha errada, saiba que Deus, Ele é capaz de reconstruir, de restaurar, de salvar o teu esposo, de mudar a tua história. Independente das tuas escolhas erradas, amém? Quem crê num Deus assim, que transforma a história? Amém? Como nós cantamos, o nome de Jesus tem poder para mudar, então não se sinta culpado. Eu tomei uma decisão errada. Olha o marido agora que Deus me deu. Não, não foi Deus que te deu, você escolheu. Amém? Ninguém falou, Jesus não mandou em sonho, você vai se casar com o Bruno. Faça isso, eu tenho ele para você. Não, ele deu confirmações e quem escolheu foi eu. E quem me escolheu foi ele. Se arrependeu? Não, tá. Agora é seguir. É seguir e pedir que Deus nos ajude a parar as arestas e seguirmos bem, mas não se sinta culpado. Deus sabe o teu coração. E Noemi, ela ficou feliz porque ela começou a ver a mão de Deus. Ela falou, não, Deus não está então me culpando, Ele não me abandonou. Então Ruth todos os dias saía para o trabalho juntamente com as servas de Boaz. E aí o que Noemi faz? Com a sabedoria de uma mulher de Deus, ela aconselha a Ruth a pedir Boaz em casamento. Olha que ousadia. Vai lá. Eu não vou ler tudo, irmão, senão vai ficar muito extenso. Mas ela fala, vai lá, se perfuma, põe o seu melhor vestido, se banha lá com os seus melhores óleos, fica linda, cheirosa, maravilhosa. E vai lá, quando ele estiver dormindo lá na tenda, fica aos pés dele ali, se encosta ali. E Deus vai te falar o que você tem que fazer. E aí depois você pode ler que Boaz pede Ruth em casamento. E ele é o resgatador de Ruth. E Ruth é honrada porque ela se casa com Boaz. E sempre seguindo os conselhos da sogra. Às vezes você fala assim, não, eu já sou casado, já sou marmanjo, eu já tenho a minha vida, já sou mãe, já sou vó. Por que eu vou ter que ficar ouvindo mais velhos? Sempre tem alguém para te ensinar alguma coisa. E como eu gosto de sentar com gente mais velha para conversar. Como eu gosto.
Às vezes já aconteceu de eu estar em alguma festa e conversando com alguém, e ali a pessoa contando a história, e eu escutando e ouvindo, e alguém fala, vai lá resgatar a Luciana, vai lá, que ela não consegue sair da situação. Mas não é, eu gosto de conversar com gente mais velha. Eu gosto de ouvir a história das pessoas. Sempre nos acrescenta. Ruth poderia falar assim, sogra, eu te acompanhei, eu tô aqui com você, mas deixa que eu decido a minha vida, tá? Aí já é demais. Não, ela ouvia, ela seguia os conselhos, e a sogra dela encaminhou ela certinho, e ela casou com o chefe da empresa, com o patrão ali. E aí, a Bíblia fala que ela prosperou muito, e Noemi também prosperou, porque ela sempre abençoava a sua sogra, ela cuidou da sua sogra. E a palavra diz que Ruth depois deu à luz a Obed. Então esse neto, a Bíblia fala que trouxe muita alegria para aquela sogra. Noemi ainda se alegrou na sua velhice. Deus deu um neto para ela. Quem aqui são avós aqui já? Muitos avós. Como é gostoso, deve ser, não sei, né, irmãos, não sou avó, mas como deve ser gostoso. Netos, né, alegram a nossa vida. Eu vejo a alegria que minha sogra tem com as minhas filhas, eu vejo a alegria que minha mãe tem, meus pais. Como é gostoso. E quando Noemi achou que estava tudo perdido e que Deus tinha abandonado ela, Deus ainda manda um neto para ela. E irmãos, para concluir, daqui a pouquinho, eu quero dizer que Ruth, ela recebeu a honra por ter sido fiel àquela mulher. E ela teve a honra não apenas de ser próspera e de abençoar a vida da sua sogra, de ser lá a mulher do patrão, de ser próspera e abençoada. Olha só o que Deus fez com Ruth. Ruth deu à luz a Obed. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. E aí segue a linhagem até Jesus. Então Ruth, irmãos, por essa atitude, ela foi honrada e hoje ela é lembrada por todos nós como alguém que fez parte da genealogia de Jesus. Olha que resultado importante. Ela tem um livro da Bíblia com o nome dela. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Ela contribuiu para a história. Ela é lembrada até hoje como uma mulher fiel à sua sogra, como uma mulher fiel aos seus princípios. Ela jamais será esquecida. E órfã? Órfã pecou por ficar? Creio que essa atitude não é pecado. Talvez ela tenha pecado depois que chegou lá, que continuou sendo idólatra lá, não sei como. Aí já não sei, porque a Bíblia não fala mais nada. Você pode ler até o fim, você nunca mais vai ver o nome da órfã aqui. Desapareceu da história. Ela decidiu tomar um caminho que ela só foi mais uma. Deus não quer que a gente seja mais um na multidão. Deus não quer que a gente seja apenas mais um. Que história que vão falar? Que vão contar sobre você? O que vão falar depois que você partir? Ela só foi mais uma mãe. Ela foi uma boa mãe, ela foi uma boa funcionária. Falou de Jesus aí para algumas pessoas. Servia a Deus. Amém, tudo isso é muito válido. Ou você quer ser lembrada por aquela... Não, ela foi fiel aos seus princípios. Ela foi uma mãe que gerou pessoas que mudou a história. Ela foi uma mãe que gerou mulheres e homens que temeram a Deus, que levaram o evangelho adiante. Mulheres que fizeram a diferença. Ela foi uma mulher, ela foi um homem que levou a salvação para muitas pessoas. Ela foi um homem, uma mulher que ajudava o próximo. E ela foi fiel até o último dia da sua vida. Então a história foi marcada. Ela fez parte de uma história linda que Deus tem preparado para aquela geração. 2020, 2021, 2022 e sei lá até quando nós estaremos aqui. Você quer ser essa pessoa? Ixi. Vou perguntar de novo, hein? Você quer ser essa pessoa? Irmãos. Ruth se tornou parte da história para sempre e a gente tem que aprender muito com ela.
Algumas características que eu quero destacar. Ruth foi corajosa. Ruth não teve medo, órfã teve medo e a sua história parou ali. Não teve continuidade. Ela não fez mais nada de tão relevante para o povo de Deus, para a história. Não fez, parou ali. Ela não teve medo, Ruth não teve medo de seguir o novo. Para muitos ela era improvável. Ela e Noemi eram improváveis. Viúvas, não tem mais nada. O que vai sair dali? Mas elas fizeram parte da história. Outra característica de Ruth, ela foi leal, ela foi fiel. Ela não tinha compromisso nenhum com aquela sogra. Ela não jurou fidelidade à sogra, ela jurou fidelidade ao filho. Morreu, mas ela escolheu se manter fiel e abençoar aquela mulher. Ela teve empatia por aquela mulher, ela se colocou no lugar daquela mulher. Ela era trabalhadora. Ela não ficou sentada esperando, vamos esperar aí um resgatador aparecer. Eu vou me arrumar toda e ficar aqui na porta esperando alguém passar, me dar aquela piscadinha e resolver me resgatar. Não. Ela foi trabalhar, ela foi pôr a mão na massa, ela falou, não vou ficar aqui esperando não. Eu tenho uma mulher para sustentar, eu tenho que me sustentar também, então bora, vamos trabalhar. Ela não esperou cair do céu. Ela era respeitadora, ela respeitava os mais velhos, ela ouvia os conselhos dos mais velhos. Quantas vezes nós, e eu falo até hoje, mas quando nós somos mais jovens, nós temos jovens aqui. Nós também somos jovens, né? Mas quando a gente está naquela fase e a gente fala assim, eu não vou ficar ouvindo minha mãe, meu pai. Legal, a gente ouve, mas fala assim, eles são de outra geração, eles não estão entendendo nada. Eu tenho que fazer aquilo que está na minha cabeça. Você não precisa levantar a mão não, eu também não vou levantar a minha, tá bom? Mas quem já não pensou isso? Deixa eu fazer do meu jeito. Minha mãe e meu pai sabem o que eles falam, viveram a vida deles, deixa eu viver a minha. Quando a gente é jovem, a gente esquece que os mais velhos têm experiência. E eu sempre aprendi uma coisa com meu pai. A pessoa inteligente, ela não precisa errar para aprender. Ela aprende com o erro dos outros. Então, você não precisa... Muitas vezes a gente ouve falar, né? É com o erro que se aprende. E a gente aprende, a gente cresce errando. Mas o que é mais inteligente, só de ver o outro errar, ele observa e fala, eu não quero aquilo ali para mim não. Então você que é jovem, não espera acontecer. Não espera você se dar mal para falar assim, era para eu ter feito isso, nossa. Agora eu senti na pele. Não, olha o exemplo dos seus amigos. Olha o exemplo daqueles que estão perto de você, dos seus colegas. Olha como é que está a vida deles. Você quer aquilo para você? Então é hoje que você tem que mudar. Ouve sim os mais velhos, mas olha para os maus exemplos e vê se você quer ser daquele jeito. Eu não quero ouvir os mais velhos, tudo bem. Eu respeito você, mas como é que você quer estar? Olha para o resultado daqueles que estão seguindo o caminho errado. Vê o que eles estão colhendo de bom. Não espere passar pelo que eles estão passando para aprender. Ouve o conselho dos mais velhos e observa. Observa. O que você quer para a sua vida? Outra característica de Ruth, ela decidiu andar com Noemi, porque ela viu que Noemi andava com Deus. Ela quis aquilo para ela, ela via algo diferente naquela sogra. E nós temos que andar com pessoas que geram o mesmo propósito que nós. Andar com pessoas que só te levam para trás e que te tiram do teu propósito só vai atrasar a tua vida. E um exemplo que nós vemos na Bíblia é de Maria e Isabel. Elas andavam juntas porque elas estavam gerando o mesmo propósito. Elas estavam gerando Jesus e João Batista. Homens que foram chamados para cumprir um plano divino. Por isso que elas andavam juntas. Maria e Isabel. Ande com pessoas que geram os mesmos propósitos que você. Amém? E no meio do caminho não desista das pessoas. Não desista. Isso não significa que você vai sentar à mesa com todos.
Você vai estabelecer níveis de relacionamento com cada pessoa. Não são todos que você vai levar para comer na tua mesa. Não são todos que você vai levar para dentro da tua casa. Você tem que ter um bom relacionamento com todos, mas você tem que ter níveis de relacionamento. Ela resolveu seguir a Noemi porque Noemi servia a Deus. E aí você fala assim: ah, mas eu não sei qual o propósito que Deus tem para mim. Apenas siga. Ruth não sabia o que ia dar. Ela não sabia. Mas ela falou assim: eu quero seguir. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero seguir. Ela escolheu seguir. Escolha seguir a Jesus. Não espere Ele te falar o propósito que Ele tem para você. Siga Ele. Apenas siga. No caminho Ele vai te mostrar o propósito. Amém? Outra característica, eu estou terminando, prometo. Não olhar para trás. Ela largou a velha vida. Como eu disse, ela tinha conforto, ela tinha pai, mãe, não sei, a Bíblia fala, se eu não me engano, da mãe. Mas ela tinha lá uma parentela. Mas ela resolveu não olhar para trás e seguir. O inimigo vai fazer todo dia você olhar para trás e não seguir o foco, não seguir Jesus. Ele tenta fazer a gente voltar atrás para a velha vida. Ai, mas era tão bom. Será? Ai, mas... será? Não, olha para frente. Olha para frente. Se a Ruth tivesse olhado para trás, hoje o nome dela não estava sendo falado aqui. A promessa não teria sido cumprida na vida dela, amém? E a fidelidade ao Senhor e àquela mulher. Ela foi fiel. E para encerrar de verdade, Boaz, eu quero trazer a tua reflexão agora. Boaz, ele representa Jesus nas nossas vidas. Ele é o nosso resgatador, amém? Nós somos Ruth. Jesus é o nosso resgatador. E quando nós recebemos a Jesus, quando nós resolvemos seguir Jesus, nós entramos para a linhagem real. Assim como Ruth entrou para a linhagem de Jesus, para a linhagem real. Quando você decide seguir a Jesus, quando você recebe o sacrifício de Jesus como teu resgatador, e você decide seguir a esse Deus, seguir, você entra para a linhagem real, porque o sangue real começa a correr nas suas veias. Porque você não pertence mais a esse mundo, você pertence ao Rei dos Reis. Amém? E assim como Ruth foi lembrada, e como é lembrada até hoje, meu Deus, como Ruth é lembrada até hoje, nós seremos lembrados no céu e aqui na terra, como pessoas que têm a linhagem de Deus no seu sangue. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Preciso pôr um relógio grande ali, porque eu nem vi o horário, me perdoe, irmãos. Oh, aleluia. Mas eu creio que Deus falou conosco aquilo que Ele queria, amém? Amém? Feche os seus olhos, a equipe de louvor pode subir. Senhor, ó Pai, não queremos ser mais um na multidão. Não queremos ser aqueles, ó Pai, que abandonam os nossos princípios e que deixamos de viver aquilo que o Senhor tem preparado, Pai. Queremos que, assim como Ruth, foi uma mulher tão especial para a história. O Senhor usou a vida dela tremendamente. Um ato de fé, Senhor. Um ato de fidelidade àquela sogra, que ela não tinha obrigação nenhuma, ela decidiu ser fiel. O Senhor honrou, Pai. E o Senhor nos honra quando nós temos princípios, quando nós colocamos em prática a nossa fé e seguimos o caminho certo, seguimos o caminho de Cristo. Senhor, nos ajuda a não olharmos para trás. Nos ajuda, Senhor, a não nos envolvermos, Pai, com as emoções desse mundo, com os prazeres desse mundo que nos tiram do foco, Pai. Queremos estar focados em Ti, cumprindo aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, Pai querido, abençoe a cada um dos meus irmãos e que nessa manhã nós possamos nos posicionar na Tua presença e decidirmos seguir ao Senhor. Porque futuramente seremos lembrados como pessoas que dividiram a história, pessoas que fizeram a diferença, que geramos filhos para a bênção, que geramos filhos que levarão o nome do Senhor, filhos que serão luz nesse mundo, serão sal nessa terra. Não queremos ser mais um pai, mais uma mãe. Não, Senhor,
Queremos ser pessoas que fazem a diferença e que levam o teu nome e que dão continuidade à tua obra, ao teu propósito para essa terra. Abençoe a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor por isso.